Senta aí, querido, fica à vontade. Faz de conta que você está na sua igreja. Olha, eu estou na minha igreja assim, estou bem, graças a Deus, tranquilo. E eu creio que em tudo Deus nos mostra formas de realizar. Ele mostra que Ele sempre tem um jeitinho, um caminho, uma forma, um estilo. Então eu não sei o que você está precisando, mas quando nós colocamos esse nome, o mundo fecha portas, Deus abre caminhos. Não é meu o nome, a pastora Kátia que declarou essa palavra, não sei nem onde ela viu, mas para mim foi o suficiente para dizer, estou nessa. Foi o suficiente para mim acreditar que ainda que o inimigo queira fechar, atrapalhar, bloquear, fazer de conta que você não vai realizar, Deus vai realizar. Nós só precisamos entender essa manifestação, nós precisamos só ficar não preocupados, mas atentos. Diga, eu não vou ficar preocupado, eu vou ficar atento. É diferente. Tem gente que fica preocupado. E você sabe que dois corpos não ocupam mesmo? Então quando você está pré-ocupado, é sinal que você está ocupado com alguma coisa que não é para o momento. Tá? Antecipadamente, tirando a sua paz, tirando a sua bênção, tirando a sua tranquilidade e ocupando até mesmo o seu intelecto, o seu entendimento com coisas que não é para aquela hora. Então não fique preocupado, confie no Senhor, fique atento para que Deus possa falar sempre com você e que você possa perceber que o ano de 2018 é um ano para grandes mudanças, para grandes realizações. Às vezes nós nos apegamos a certas situações e abrimos mão daquilo que é necessário. Tem coisas que podem ser importantes, mas não são imprescindíveis. Então nós temos que parar um pouquinho para avaliar a nossa vida e ver aquilo que é, sabe, impreterível, tem que ser feito. Aquilo que precisa ser feito para mudar. Tem horas que a gente fica tão preocupado. Você tem lá de repente um vazamento que está no banheiro, você está tentando arrumar um jeito de parar aquele vazamento do banheiro, você amarra um pano, você já viu gente amarrar pano na torneira? Amarra pano, amarra pedaço de borracha, faz qualquer coisa, e ele esquece que ele tem um registro. Se ele fechar o registro, aquela água já para. Então ele fica tentando achar saídas, uma chave, um alicate, alguma coisa para apertar, para fazer isso e aquilo, e ele esquece que ele tem como parar aquela situação, para poder fazer o trabalho tranquilo. Isso aconteceu comigo logo que eu casei, na casa que eu morava, deu um problema na descarga. E aí eu fui até o depósito e o rapaz foi muito legal comigo. Ele falou assim, olha, dentro da sua descarga tem uma molinha, tem um não sei que lázinho, não sei que lázinho. Eu falei, tá, mas como é que eu sei o que é isso? Ele falou, não, eu vou te vender já o conjunto. E vendeu um negocinho compridinho, que tinha uma mola, uma borrachinha e tal. Ele falou, você tira aquele e põe esse. E eu, um cara muito entendido, formado nessa área, fui na casa do meu pai, peguei o grifo do meu pai, falei, pronto, a ferramenta está na mão. E desenrosqueei aquele negócio. Você imagina na hora que eu tirei aquele miolo, o que aconteceu? Entrou água até pelo olho, onde veio, porque ele saiu com uma pressão, a caixa estava cheia, e toda a água possível vinha em mim, eu tentando segurar, e eu fiquei uns 10 minutos, até que a bispa ouviu tanto barulho, para lá, para cá, escorrega, cai a chave, faz isso, o que está acontecendo? E eu falei para ela, uma guerra, a descarga ficou, se rebelou contra mim, ela vai me matar afogado, eu tenho certeza. E aí ela falou, aquela torneira que tem em cima, do lado direito, o homem falou que é o registro. Eu fui lá, fechei. Eu olhei para aquilo e falei, Jesus, eu não era crente, mas se eu fosse eu já tinha ajoelhado e falado, foi o demônio. Era eu mesmo, então eu sabia que a responsabilidade era minha e minha. Mas aí nós percebemos algumas coisas, que na nossa vida, nós às vezes estamos tão exacerbados, tão preocupados, tão oprimidos com certas situações, que a gente não consegue enxergar que para tudo Deus tem um registro. Deus tem um registro, Deus tem uma maneira de te ajudar. Então, hoje é muito importante que a gente entenda isso, que o mundo vai fechar as portas, vai tentar atrapalhar a gente, mas o que a Bíblia diz é que Deus abre caminhos,
E qual é o maior? Uma porta ou um caminho? Normalmente um caminho. E esse caminho está preparado para você. Então, antes de se desesperar, antes de achar que não tem saída, comece a imaginar o que você pretende para daqui a 10 dias, 20 dias, 30 dias, 60 dias, 90 dias, porque aquilo que você se preparar é aquilo que você vai ter. Aquilo que você, sabe, projetar é aquilo que você vai colher. E nós muitas vezes não estamos olhando para isso, nós estamos só desesperados. Nós estamos só, olha, eu queria tanto que, sabe, ser um pastor muito usado por Deus, eu queria. Amados, para nós sermos muito usados por Deus, nós não precisamos estar em todos os lugares. Nós precisamos que Deus nos coloque no lugar certo. E ali Deus vai usar você, para a sua célula se multiplicar, para a sua casa ser abençoada, para a sua família ser abençoada. Você não precisa ser o melhor cozinheiro, ou a melhor cozinheira, ou a melhor arrumadeira, o melhor isso, o melhor aquilo, porque muitas vezes, nem fazendo tudo isso, você consegue ter um bom relacionamento em casa. Mas você precisa da manifestação do Espírito de Deus, para que você tome as atitudes e tenha uma conciliação favorável, uma paz. E é isso que nós estamos precisando. Mudar agora a nossa perspectiva, porque 2017, na verdade, um monte de pessoas que eu converso falam assim, ó, eu fui atropelado por 2017, eu nem vi direito o ano, eu corri para isso, corri para aquilo, corri para aquilo, corri para aquilo, e o ano passou do mesmo jeito, sim ou não? Passou. E talvez você fale assim, eu consegui fazer algumas coisas, outras coisas não deu tempo, outras coisas, e Deus está querendo agora mostrar para você, que existe como nós crescermos, existe como nós prosperarmos, existe como nós restaurarmos o nosso casamento, existe como a tua empresa, o teu trabalho, ser um trabalho, vamos dizer assim, favorável, para que você também tenha intimidade com Deus. Porque se você de repente tiver toda, vamos dizer assim, toda a realização, mas não puder ter Deus, alguma coisa está errada, porque a verdadeira paz vem dEle, porque a verdadeira prosperidade vem dEle. Então muitas vezes a gente não olha para a Bíblia. Na Bíblia, quando o Senhor viu aquele povo sair do Egito, aquele povo saiu do Egito, e quando eles estavam saindo do Egito, eles encontraram um deserto. E deserto é um lugar lindo, tem pomares, tem muita, né, piscinas naturais, água gelada, né? É assim? Não, não tinha comida, não tinha água, não tinha isso, não tinha aquilo. E aí de repente, o que Deus faz? Faz chover comida. Você já pensou, meu irmão? Começar a chover pacote de arroz na sua cabeça? Pacote de feijão? Pois é, Deus fez chover um maná. E aí o maná caía para eles. Mas você se recorda de um detalhe muito importante? Que o maná não caía todos os dias. Por que Deus não dava o maná todos os dias para eles? Para eles passarem fome? Não, não é por não dar, porque Ele dava o dobro no dia anterior. Ou seja, Deus criou um espaço para que não faltasse nada para eles, para que eles tivessem toda a provisão e tivessem tempo para adorá-lo, para ficar na presença de Deus. Deus criou um espaço, porque se Deus falasse assim, ó, eu não vou colocar comida nesse dia, eu não vou colocar, e nesse dia vocês vão ficar em jejum total, sem água, sem maná do céu, como é que o povo ia fazer? Ia reclamar, ia brigar, ia procurar outras alternativas. Talvez tivesse gente chupando pedra, comendo, não tem gente que come farinha? Talvez tivesse gente comendo areia, porque fala assim, eu não posso passar fome. Mas o amor de Deus é tão grande que Ele falou assim, eu não quero que eles sejam subjugados, eu quero que eles sejam abençoados, mas eu gostaria de tê-los na minha mesa, eu gostaria que eles tivessem condição de ficar comigo, de sentar comigo. Fala a verdade, quem aqui já é pai ou mãe? Você gosta do seu filho com você? Você reparou? A gente fica meio besta, não fica? A gente fica meio bobo. Ontem eu fui levar o Felipe lá no aeroporto, e aí a gente fica meio tonto. O menino já está grande, já é um homem. Para nós é criança eternamente. Mas, com a idade dele, eu já trabalhava, na verdade eu já era
coordenador, né, administrativo numa empresa, tinha 180 funcionários abaixo de mim com 18 anos, 18 para 19. Mas a gente olha para eles e olha como bebê. Deus olha para você como olha para um bebê. Deus quer você na mesa dele. E se Ele tiver que te colocar e te levar e te abençoar e te proteger e te guardar, Ele vai fazer. Por isso que nós precisamos entender que as coisas da nossa vida não podem suprimir o nosso tempo de adorar a Deus. Não podem tirar a condição de você parar. Não precisa ter todos os dias, é lógico. Não dá para todo dia vir para a igreja, é óbvio. Mas de repente você fazer. Eu amo como a Grey faz na empresa dela. Que ela vai lá e chama os funcionários e ministra a eles dentro da empresa. Puxa, isso daí é fantástico. Apóstolo, eu não posso fazer isso não, porque os funcionários vão começar a me enganar, vão ficar frouxos. Eles são frouxos lá? Não. Eles têm determinação. Mas por quê? Porque eles olham para o patrão e vê que o patrão é crente. Não vê alguém mais ou menos, porque se alguém é mais ou menos, fala aí, esse cara aí é meia boca. Eu lembro uma vez que eu fui numa empresa e eu me projetei lá para ajudar, eu fiquei lá à disposição. Aí ele falou assim: não, mas você atenderia os funcionários? Eu falei: atendo. Aí fiquei todo feliz. E aí ele me deu a chance: ó, você vai usar aquela mesa lá, e aí os funcionários que tiverem problema vão te procurar lá. Você vem aqui na parte da manhã? Venho, vou ficar à disposição. E aí veio o primeiro, problema de alcoolismo. Aí o cara sentou na minha frente, começou a contar, eu comecei a conversar com ele, falar do amor de Jesus. Ele já estava até assim, sabe, manso, aquela pessoa que já está falando assim: eu quero Jesus. Aí ele falou assim: preciso fazer uma pergunta para o senhor. E eu falei: pode fazer, estou à sua disposição. Eu estou com a Bíblia, eu vou responder. Ele falou: não, é simples. O meu patrão, ele é crente lá da sua igreja? E eu me senti tão feliz, eu falei: ele é crente lá da igreja. Ele falou: muito obrigado, esse Deus eu não quero. Levantou da mesa e saiu. Eu falei: peraí, companheiro, o que houve? Ele falou: esse cara mente, rouba, faz isso, faz aquilo outro, é um pilantra. Esse cara está na sua igreja? Estou fora. E eu fiquei assim: o que eu vou falar? Porque quando você é crente, os teus funcionários vão te respeitar como crente, vão gostar de orar com você. Quando tiver uma dor de barriga, um problema, eles vão pedir a sua oração. Mas quando é como esse caso, e a empresa não era pequena não, era bem grande, mas eu saí de lá, sabe, falando para a pessoa: desculpa, ele não representa a palavra de Deus. Ele falou: querido, se você mantém uma pessoa dessa dentro da sua igreja. Eu falei: não, mas a igreja é como um hospital, a gente recebe todo mundo, a gente trata para tentar melhorar, alguns melhoram, os outros não, alguns são salvos, outros não, bababá. Ele falou assim: obrigado, continuo com a minha cachaça mesmo. Nós precisamos identificar que Deus parou aquele dia para dar comida para eles no dia anterior, só para sentar com eles e conversar com eles. Deus não quer te cobrar, não é o dia da cobrança, é o dia que Ele quer conversar com você. Ele quer ouvir a sua voz, Ele quer ouvir a sua dor, Ele quer ouvir a sua necessidade, mas Ele também quer ouvir você falando para Ele que você o ama, que Ele é especial, que Ele é uma pessoa maravilhosa, que você quer compartilhar com Ele mesmo da sua vida, que você vai agradecer pelo seu trabalho, vai agradecer pelo muito, pelo pouco, pelo que você tem, não importa o que tenha ou o que não tenha, mas você vai dizer para Ele: obrigado, Senhor, porque diante de tantas coisas o Senhor não me deixa, o Senhor continua me guardando. Então 2018 não é um ano qualquer, porque ainda que o mundo está aí fechando portas, arrumando dificuldades, tem uma hora que a gente vai aí ver as lojas fechando, ver empresas passando apertado e aquela coisa toda, mas o Senhor está apto e pronto a abrir caminhos novos para você. Amém? Coloca isso no seu coração. Deixa eu pegar a palavra aqui para a gente ler. Acostumado com o iPad, a gente fica passando o dedo aqui, a gente não passa o dedo. Bem que eu falei para a bispa que eu queria um iPad novo, ela não entendeu. Brincadeira. Salmo 81. Abra sua Bíblia. Livro de Salmos dá mais ou menos no meio da Bíblia. Os Salmos têm uma configuração de representatividade, de sentimentos, porque tanto Coré quanto de repente o Davi e até uns poucos aí que foram feitos por Salomão, eles têm sempre colocado nos Salmos
sentimentos, por isso são chamados de poéticos, porque na verdade tem muito de sentimento, muito de momento, muito de acontecimento, muitas situações que passaram na vida deles. Então aqui fala assim: ouve-me, povo meu. Salmo 81, versículo 8. Ouve-me, povo meu, eu te atestarei. Ah, Israel, se me ouvires, não haverá entre ti Deus alheio, nem te prostrarás ante um Deus estranho. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca, e eu a encherei. Mas o meu povo não quis ouvir a minha voz, Israel não me quis. Portanto, eu os entregarei aos desejos dos seus corações, e eu os entreguei aos desejos dos seus corações, e andaram nos seus próprios conselhos. Ah, se o meu povo me tivesse ouvido, se Israel andasse nos meus caminhos, em breve abateria os seus inimigos, viraria minha mão contra os seus adversários. Os que odeiam ao Senhor ter-se-lhe-iam sujeitado, e o seu tempo seria eterno, e o sustentaria com o trigo mais fino, e fartaria com o mel saído da rocha. Mel puro. Quando a gente ouve isso, você fala assim: puxa vida, Deus está aqui falando exatamente da dificuldade de o povo não querer ouvi-lo, de um povo que aqui se chamava pelo nome, ou seja, era Israel, era o povo de Deus, mas que na hora de falar com Deus, por qualquer coisa deixava ele, por qualquer coisa acabava abrindo mão de estar com Deus. E quando nós olhamos para isso, nós muitas vezes não nos atentamos, que parece que Deus não pode fazer tudo, mas Ele pode fazer muito mais. Ele pode fazer muito mais do que você imagina, do que você pensa. Talvez hoje você até fale: não, Ele me deu algo. Eu achei interessante, né? Não é testemunho meu, né? Mas eu vou roubar, eu posso. A Esther estava aqui no domingo e a gente orou por ela, e Deus falou assim: não se preocupe, eu sou a tua provisão. Eu sou a tua provisão. E aí ela chegou hoje, porque eles saíram ontem, hoje de manhã eles chegaram lá, e aí ela foi para fazer a inscrição, e depois ela precisava comer alguma coisa. E aí o Felipe foi comer com os meninos lá, que tem uns amigos dele lá, que estavam fazendo comida, e ela tem um McDonald's lá perto, ela foi no McDonald's. Mas a gente pede para as pessoas que estão lá, e eles pedem também, para não usar aquele McDonald's, porque ali perto tem uma área assim de pessoas que usam talco demais, é que eles gostam de cheirar o talco, então faz, sei lá, né? Então não é um lugar muito bom de se ir naquele McDonald's, né? E aí, mas ela com fome, é o lugar mais perto, dá uns 70 metros da escola, ela foi, e ela chegou lá, e quando chegou lá, ela pediu o lanche, tal e tal, e quando ela foi pagar, um senhor já tinha pago, e ela ficou assim, já preocupada, com que intenção? E ele pegou, foi lá e falou assim: toma, e deu $100 para ela e falou: é para ajudar a pagar a sua escola, e foi embora, irmão, não ficou lá para ver o resultado. Que cara doido, fui lá tantas vezes, ele nunca me deu $100, mas para ela, ele deu $100, e aí nós vemos o que? Deus falou aqui: eu sou o teu provedor, não te preocupa. E quando ela chega lá, Deus dá logo o sinal: pago tua comida e te dou dinheiro. Quando nós olhamos para isso, no lugar que a gente fala: não vá lá que é perigoso, aparecer alguém que não tem nada a ver, e pagar a conta, e falar que é para ajudar ela a pagar a escola. Como é que o cara sabia que ela saiu daqui apertadinha com o negócio da escola, com medo, porque ela precisa juntar o dinheiro para pagar a outra parte da escola, que ela pagou a primeira, mas falta a segunda, e ela saiu daqui preocupada. E agora? Apóstolo, eu estou indo, mas eu estou meio com medo, porque como é que eu vou gerar recursos num lugar que eu nunca vi ninguém, eu não conheço ninguém, nunca falei com ninguém, nunca pisei naquela região, não conhece, para falar que ela não conhece ninguém, ela conhece o Felipe, que é outro Durango que não vai poder dar dinheiro, não é verdade? E aí de repente ela vai no lugar e o cara coloca dinheiro na mão dela. Isso é o Deus da sua vida, irmãos. Esse é o Deus da sua casa. Esse é o Deus que te chama para sentar na mesa com Ele. Esse é o Deus que quer compartilhar com você. Quem aqui já foi no McDonald's e recebeu a conta paga e ainda ganhou R$400? Ninguém? Puxa vida, nem eu.
tem erro. E olha que eu já gastei muito dinheiro lá, mas nunca me deram nem bom dia direito. Já me entregaram o lanche com problema, mas nunca me deram dinheiro. Quando nós entendermos que há um Deus, e que esse Deus é o Senhor da nossa vida. Senhor não quer dizer assim, que pega na sua orelha, pisa no seu pé, cospe no seu cabelo. Não, não. Senhor quer dizer assim, aquele que cuida de você, aquele que guarda você, aquele que protege você, aquele que te direciona para os caminhos corretos. Esse é o Senhor. Ele quer ter essa intimidade com você. Nós às vezes, irmãos, não percebemos que nós não estamos tirando tudo que nós podemos tirar. Sabe o filho conhece o pai, conhece a mãe, e ele sabe que se ele chorar do lado, o pai fala, não vou dar, não vou dar, não vou dar, não vou dar, ó, não vou dar, ó, um pouquinho só, não é assim? A gente fica assim, de repente quando a gente vê, a gente já está. Eu vi ontem, né, o Leandro Costa quer ir lá, as crianças dele, mãe, tô com fome, mãe, tô com fome, mãe, tô com fome. Eu falei, no aeroporto não é um bom lugar para comer, porque a conta lá fica mais alta, né? E aí, de repente e tal, daqui a pouco, quando a gente chegou lá para comer num lugar, quem chega lá? Já estavam os dois, com as crianças, pôs lá, e já encheu lá o prato e aquela coisa. O que quer dizer? O pai não consegue voltar para casa sem responder aquilo que o filho precisa. Deus não consegue voltar para casa, olhar para o céu e esquecer que você chamou a presença dele. Ele não consegue. Quando ele olha para você, ele sente a necessidade de abençoar. Ele tem uma necessidade. É engraçado isso, não é? Deus ter uma necessidade de abençoar o ser humano, e o ser humano esquece de Deus várias vezes, mas Deus não esquece dele. Deus está sempre olhando. A gente diz, não vou. Eu lembro quando Deus falou para Esther que ia levar ela, e a mãe dela com todo carinho falou, filha, isso não é para nós. E o pastor Sandro falou, eu tenho muita dívida, muitas coisas para pagar, isso já há anos. E ela falou assim, mas eu vou orar por isso. E ela começou a orar, e ela falou, apóstolo, eu estou orando. Eu falei, continua. Aí Deus me usou um dia para falar para ela que ia acontecer. E aí ela foi e pediu confirmação, e Deus confirmou. A mãe dela falou assim, você está se empolgando. Eu falei, não, está aqui na palavra. E mostrou para a mãe dela, está na palavra. E aí a mãe dela ficou assim, e agora, Deus? Eu não tenho. E o Senhor falou para ela que ela vai. Como ela vai se eu não tenho? Cadê a Esther? Está lá. Aí eu começo a entender, o Lucas foi a mesma coisa. Cadê o Lucas? Está lá. Ele deu um monte de risada quando a gente estava conversando, porque ele falou assim, antigamente eu vivia pelo que eu tinha no bolso, eu sabia o que era. Hoje eu não tenho mais essa visão. Dentro da própria igreja que ele está aprendendo que não tem jeito, não, essas coisas. Mesmo assim a mamãe dele fala para ele, mas Lucas, cuidado e tal. E ele fala, mas mãe, o mesmo Deus que começou a obra vai terminar. Por quê? Porque você começa a aprender e viver pela fé. Esse negócio, essa tal de fé, é uma coisa doida, é uma coisa inexplicável. Você pode explicar matemática? Pode. Você pode explicar história? Pode. Geografia? Pode. Você pode explicar até as babuzeiras aí hoje da neurociência, etc. Pode. Mas você pode explicar milagre? Não pode. Não tem como, tem. Tem, não tem. Nem os grandes médicos, grandes filósofos, grandes físicos conseguem entender. Então quando nós olhamos para isso, a gente fala assim, o que é que Deus ainda pode me dar? Fala para o irmão do lado, o que é que Deus ainda pode te dar? Fala para ele, o que é que Deus pode fazer pela sua vida ainda? Porque nós achamos que, olha, eu já estou com idade, já chegou na minha idade, tudo que eu tinha para fazer, eu não vou estudar mais, porque é na minha idade, eu não vou não sei o que, porque é na minha idade, eu não vou não sei o que lá na minha idade. Pergunta, com quantos anos estava Abraão quando nasceu o filho dele, o Isaac? 99, 100? Pois é, né? Quem aqui tem mais de 100 e quer ter filho? Coisa doida. Não existe, irmão. Se nós começarmos a ver as coisas de Deus, não existe esse compromisso de tempo, idade, valor, não existe. O que nós precisamos muito é liberar. Deus tem muito mais para fazer. Eu lembro quando eu era garoto e a gente ia plantar laranja,
e a força da mão não é muito quando é garotinho, né? E aí apertava a laranja, ia pondo do lado, aí meu pai vinha do lado, pegava a laranja, saía um monte. Eu olhava, onde é que estava esse líquido aí? Eu apertei um monte e não saiu. Quer outro exemplo comum para sua casa? Você vai estar tomando banho, aí você pega aquele negócio de shampoo lá, o vidrinho de shampoo, aí você vira na mão assim rápido, bate e acabou, pá, não sei o que tal. Mas se você pegar aquele vidrinho lá, tampar ele, colocar ele de ponta cabeça, isso é finanças, hein? Não, colocar ele de ponta cabeça e deixar ele lá, depois de meia hora, uma hora, o que vai acontecer? Tem ou não tem shampoo? Da onde saiu? Do plástico? Ele estava lá dentro. Mas por que eu não tirei? Porque eu não tive um esforço planejado. Se eu tiver um esforço planejado, sai mais coisa. Eu lembro na casa de uma pessoa, uma família que eu tinha amizade, e ela era muito pobre, mas eu vivia lá. Eu era um pentelho, né? Eu ia na casa dos outros que não tinha dinheiro, mas eu comia na casa dos outros que não tinha dinheiro. Aí a pessoa pegava o negócio de óleo, a lata de óleo, e passava em cima do fogo, assim, e quando virava, escorria um monte de óleo ainda. Eu falava, não tem mais. Ela aí, pá, e saía óleo. O que quer dizer isso, irmão? Que da fonte que está jorrando para a sua vida, ainda tem muita coisa para jorrar. Deus ainda tem muito para colocar, Deus tem muito para fazer, Deus tem muito para estabelecer, Deus tem muito para prosperar, Deus tem muito para acrescentar, Deus tem muito para transformar. Tua casa terá transformação, tua família terá transformação, tua empresa terá transformação, mas você precisa lembrar, há um Deus sobre a minha vida, há um Deus que está olhando para mim, e Ele quer me ouvir. Ele quer ouvir você, Ele quer ouvir a sua oração, Ele quer ouvir o seu clamor. Lembra do Quarto de Guerra? Alguém lembra daquele filme? O que aquela mulher, aquele pessoal fazia? Ia lá num canto da casa, colocava lá a palavra, fixava lá, ia lendo, ia perguntando, questionando, falando com Deus e colocando, e aquilo ia fortalecendo. Deus não é mais Deus por causa da minha oração, Deus não é menos Deus por causa da minha oração, mas quando eu busco a intimidade do Senhor, o Senhor manifesta a sua glória. A diferença, eu não mudo Deus, Ele continua sendo do jeito dele, mas é como se Ele tivesse uma fruteira e dissesse, quando você quiser, vem pegar. Quando você tiver fome, vem que a geladeira está abarrotada. Depende de quem? Dele? Não, Ele encheu a geladeira. Depende de você de ir até a geladeira. Depende de você de buscar o que você precisa. Se os teus olhos estão no mundo, você vai viver o mundo como a tua base. Mas se os teus olhos estiverem em Deus, você vai viver Deus como a tua base. É isso que eu estou tentando explicar para você, que nós temos coisas que o Senhor prepara, que o Senhor estabelece, que nós muitas vezes não entendemos. Mediante aquela palavra, né? Nas promessas de Deus tem muitas coisas para acontecerem, mas vamos raso demais, e já achamos que recebemos tudo, por isso ficamos com um pouco, e o pouco traz sensação de incompleto. Quando você está com pouco dinheiro, você fica feliz? Você sente que está incompleto, está faltando, e quando você está assim, automaticamente traz desânimo. Então o pouco faz com que você se sinta incompleto, e o incompleto, desânimo, e aí faz você fazer menos ainda. Quanto menos você orar, menos você vai receber da manifestação de Deus. Quanto menos você receber a manifestação de Deus, mais você vai achar defeito na igreja, mais você vai achar defeito nas pessoas, mais você vai achar defeito nas tuas coisas, mais você vai achar defeito nas bênçãos que Deus te dá. Então a base é buscar mais a Deus. Quanto mais eu buscar a Deus, mais íntimo de Deus, mais eu vou poder enfiar a mão na geladeira dele, nas coisas dele. Ele é o dono do ouro da prata, eu vou pôr a mão no cofre porque eu sou filho, tenho liberdade. Eu vou começar a ter a realização. O diabo sabe que não vai poder me segurar, porque eu tenho o nome de Jesus como ferramenta de transformação. E quando eu declarar, vai cair por terra todo levante. Eu preciso entender isso. Deus é Deus, se eu estiver lá ou não estiver lá, mas eu com Deus posso todas as coisas.
Então eu preciso me ligar a Deus, preciso me chegar a Deus. Olhando para essa palavra, primeiro Deus confirma. Olha o que ele fala: ouve-me, povo meu, eu te atestarei. Quando fala atestar, sinônimo dessa palavra é confirmar, constatar, certificar, comprovar, testemunhar. Então é como se eu falasse: ouve-me, povo meu, eu vou confirmar. Ouve-me, povo meu, eu vou certificar. Ouve-me, povo meu, eu vou testemunhar para você, para a sua vida. Eu entendo que Deus está dizendo aqui, que Ele está chamando, né, a uma confirmação, a uma certificação, que as pessoas possam entender e ouvir, e obedecer, e desejar. Amado, quem procura as pessoas que não querem ver a manifestação de Deus, cada dia mais eles vão ter menos vontade. Quem procura andar com quem gosta de Deus, com quem gosta da bênção de Deus, ele cada dia mais vai ter mais manifestação de Deus na sua vida. É uma escolha. Se eu começo mas eu não sei, eu só estou vendo, essa igreja é muito ruim, esse pessoal é muito pecador, aquele não sei o que, aquela cor não é boa, eu só estou vendo defeito. Diz que a minha boca fala do meu coração está cheio. Então, se eu estou cheio de problemas e defeitos, eu vou falar de problemas e defeitos. Mas se Jesus entrar na minha vida, verdadeiramente Ele tiver liberdade, então tudo isso vai ser retirado. Por que retirado? Porque se Ele pensasse dessa maneira, Ele ia começar a falar: por que eu vou para a cruz? O povo vai me negar, o povo vai me trair, o povo vai me enganar, o povo nem me trata bem. Olha aí esses fariseus, olha aí esses saduceus, olha aí até o próprio Judas fazendo coisa errada, olha aí, Pedro agora vai me negar, eu não vou fazer. Se ele olhasse desse jeito, nós não teríamos salvação coisa nenhuma. Então ele olha de outra maneira, ele olha pela possibilidade da transformação, da mudança, da realização, de nós estarmos com Ele na vida eterna. Se você não purificar o seu coração e começar a buscar as coisas boas de Deus, em casa, muitas vezes acontece isso. Você já abriu a geladeira algum dia e tinha alguma coisa lá que não estava cheirando legal? É difícil quem já não fez isso, ou já não viu isso. Mas quer dizer que você abre a geladeira e joga a geladeira toda fora? Faz o seguinte, nem abre, pega em cima, vamos jogar esse negócio. Não, peraí, eu tiro o que não está bom e continuo usando o que está bom. Quando eu entendo esse mistério, eu entendo que a minha vida espiritual também precisa desse tipo de comportamento. Se tem alguma coisa que está me machucando, que está me tirando da presença de Deus, mas fulano, ciclano fez isso, fez aquilo, eu tiro esse machucado do meu coração, jogo fora, e vou viver das coisas boas, porque as coisas boas trazem saúde, e as coisas estragadas trazem enfermidade e morte. Quando você toma alguma coisa estragada, o que ela faz com você? Vai fazendo mal para você. E se você continuar comendo ou tomando alguma coisa estragada, logo você já era, né? Vai dar problema. Agora, se você de repente percebe que está estragado, fala: não, isso não entra na minha vida, abre o lixo, joga fora, isso não tem parte comigo. E aí você come coisas boas, a tua saúde vai ficar melhor, cada dia mais forte, cada dia mais bonito. Mais bonito? Faz milagre agora? Comida faz milagre? Só na padaria, né, irmã? Faz milagre, lá a gente come, lá fica feliz, né? Pastora Camila adora ir lá. Mas de repente, se a gente entender que nós temos saúde através daquilo que nós comemos, nós vamos abrir mão de comer qualquer coisa e vamos começar a pensar espiritualmente que eu quero me alimentar de coisas que me tragam saúde, força, graça, autoridade, poder, mudança de vida. Escolha o que comer, separe o que não serve. Amados, o mundo hoje tem quantos milhões de pessoas? Eu não vou nem falar o número que eu posso errar, um a mais, um a menos, vai ficar mal, né? Então eu vou falar. Mas de repente, pense o seguinte: por que é que eu vou andar com as pessoas que trazem dúvida, medo, tristeza, angústia, opressão, se eu posso andar com as pessoas que buscam a Deus, se enchem do poder, vivem a glória, estão aí para isso? Faça da sua vida aquele que vai mudar a vida das pessoas.
Chega lá, uma pessoa chegou para mim e falou assim: nessa igreja aqui, apóstolo, a gente não tem muita chance de pregar. Eu falei: irmão, a célula não tem limite. Você pode ter abaixo de você 12 pessoas, cada uma dessas pessoas pode ser um líder de célula, cada líder de célula pode ter 12 pessoas, cada um desses 12 pode ser líder de célula. Sabe quando vai parar isso? Quando Jesus voltar. Ou seja, você pode ser o líder indireto de milhões de pessoas, e você pode começar a ministrá-los, e pode começar a fazer uma opção de, ou seja, a visão celular é a melhor coisa que tem para quem gosta de pregar. Não para quem gosta de um altar bonito, grande, alto, com um monte de gente embaixo, olhando e batendo palma quando ele subir. Aí não dá, a célula não serve. Mas se você gostar de pessoas, gostar de vidas, você vai ser uma ferramenta transformadora. Você vai ser uma ferramenta de cura. Eu não cresci pregando em cima do altar. Eu cresci pregando em campanha. Naquela época não existia célula, era campanha. E a gente pregava em campanha. E em campanha eu libertei pessoas, em campanha eu curei pessoas, em campanha Deus usou aquele chapadinho lá, aquele rapazinho lá, em um monte de coisa. E aí, quando um dia chegou o pastor e falou: vou abrir uma igreja, vou colocar você, eu fui treinado lá nas casas. Eu fui treinado lá no meio daquele povo, do nada, às vezes chegava lá e tinha gente que olhava e falava assim: esse cara está com uma cara estranha. Aí ele chegava perto, o olho brilhando, ele sabia que ele tinha cheirado o negócio lá. Chegava perto do outro, um bafo de cachaça. Amado, eu não estava lá para julgar, eu estava lá para ministrar, eu estava lá para ensinar o caminho reto, aquilo que é de Deus. Todos se converteram? Não. Todos se libertaram? Não. Todos que você orou não morreram? Não, teve alguns que morreram. Mas a minha parte não era julgar nem sentenciar, a minha parte era transferir a palavra de Deus. Transferir. Então pensa nisso, o que nós fomos chamados. Ouve, povo meu, e eu te atestarei. Deus quer atestar você. Deus quer dar a você não só a autoridade, mas a realização da autoridade. Você vai ser uma ferramenta incontestável da glória de Deus. Deus sempre abençoará aqueles que o ouvem. Se você é uma das pessoas que ouve a Deus, pode ter certeza, virá coisas, virão sinais, virão realizações. Segundo, Deus dá sabedoria. A parte B desse versículo fala: Israel, se me ouvires, não haverá entre ti Deus alheio, nem te prostrarás ante um Deus estranho. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca e eu a encherei. Abre bem a tua boca e eu encherei. Ele falou lugar? Ele falou só para você abrir a boca. Então se você tiver com uma pessoa, você abre a boca. Se tiver com 100 pessoas, você abre a boca. Se chegar lá e tiver 1000 pessoas, você abre a boca. Porque de repente a maior dificuldade é para quem eu vou abrir a boca? Meu irmão, é para todo mundo. Pregar o evangelho a toda a criatura. Nós temos que estar abertos a ver a glória de Deus e ser usados pela glória de Deus. Mesmo quando vimos situações difíceis na Bíblia, onde pessoas passaram por grandes riscos, pudemos notar que sempre estavam debaixo da orientação de Deus. A vitória era real. Lembra de Noé? O que Deus falou para Noé? Que tinha gostado dele. Noé, você é um cara legal. Faz o seguinte, Noé, como você é um cara legal, eu vou dar um trabalho para você que eu não dei para ninguém. Você é um cara, entendeu? Você vai construir uma arca de 150 côvados por 300 côvados, por não sei quantos côvados e côvados e côvados. Aí, Noé, fica à vontade, pode ser você e seus filhos mesmo. Meu irmão, ele levou anos. Quantas arcas o Noé tinha construído antes? Não chovia quase naquele lugar. Ele nunca tinha construído um barquinho a remo, nem uma canoa. E ele vai fazer uma arca ou um navio enorme. Não era um navio qualquer, tinha que aguentar o peso de animais. Imaginou quanto pesa, sei lá, o elefante? Quanto pesa de repente lá, sei lá, começa a calcular. Mas não é. Ele não olhou para a dificuldade, ele olhou para a orientação.
Senhor, o Senhor vai me dar sabedoria para fazer? Deus falou para ele, vai lá, Noé, vai lá, eu te dou sabedoria, querido, vai lá. E ele foi, e ele fez. E quando foi na hora H, Deus fechou a arca por fora. O que quer dizer? Deus controlava o que fosse necessário, mas ele tinha que obedecer. Se nós pensarmos um pouco, quando Deus pede coisas para nós, a gente já fica assim, não, isso eu não faço. Não, vai lá e fala com aquele cara. Não, aquele cara não. Vai lá e, não vou fazer isso não. Compartilha, não compartilho não. Só que Noé obedeceu e por isso ele foi salvo. E toda a família dele foi salva por causa dele. Ouça bem, Deus escolheu Noé. E por que Noé foi escolhido? Deus deixou ele levar a esposa, deixou ele levar os filhos e deixou ele levar as noras. Deus não falou assim, toda a família de Noé é boa, eu me agrado da família de Noé. Ele falou, me agrado de Noé. Se Deus se agradar de você, toda a sua família será abençoada. É louco, né? Como diz o outro, é punk. Já pensou? Deus se agrada de mim e por causa de mim Ele pode trazer uma manifestação de glória para a minha família toda. Por isso que vale a pena você entrar no meio dessa luta e não ter receio, porque Deus, através da sua vida, vai tocar nas pessoas da sua casa, vai tocar nas pessoas da sua família, vai tocar na sua empresa, vai tocar naqueles que estão ligados a você. Quando Abraão se tornou pai de multidões, e foi a partir de ter abandonado tudo, que ele recebeu essa palavra, pai de multidões. Não foi assim, vai lá Abraão, segura esse pacote de dinheiro, segura também esse monte de gente que vai atrás de você, vai. Não, sai da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que eu te disser. Ele falou, tá, eu vou. A primeira saída dele não foi a realização, porque diz que o pai dele morreu na primeira parte da viagem. O pai dele morreu. Deus falou, tem gente demais, vou te tirar. Por quê? Não era para sair no meio da parentela, não era para criar algo novo. Então Deus falou para ele, vou te ajudar. Porque ficou ruim para ele largar o pai. Ele levou junto. Mas dali em diante, que ele começa a andar sozinho, que vem a dificuldade e a realização. Você vê que a primeira palavra de riqueza para Abraão, de que ele prosperou, foi quando deu maior fome e ele foi para o Egito. Quando a coisa estava para a morte, foi que ele recebeu a maior porção de riqueza na vida dele. Quando veio a maior dificuldade, que ele achou que até a mulher dele ia ficar de presente para o faraó. O faraó ficou doente. Abraão não contou que era a mulher dele, mas o faraó ficou sabendo. E aí no final fala para ele, você tem salvo-conduto, você leva tudo que é seu, leva os seus animais, os seus funcionários, a sua colheita, leva tudo. Abraão entrou lá por causa da fome e saiu de lá próspero e abençoado, protegido, ninguém podia tocar nele ainda. Quando nós olhamos para isso, a gente entende que no meio do sacrifício é onde Deus vai responder a você de uma forma especial. No meio dos momentos mais complicados, que as portas estão se fechando, que Deus abre um caminho tremendo e largo para você. Já pensou, meu irmão? Vai vir o dilúvio, vai morrer todo mundo. Quando chove muito, a gente já fica com medo aqui, né? Inunda o Piraporinha, nossa, todo mundo fica, meu Deus, meu Deus. Imagina ele falar assim, vai vir o dilúvio, todo mundo vai morrer. Mas você não. Era uma aflição. Será? É possível? Deus mostrou, na aflição eu te abençoo, na aflição eu te prospero, na aflição você vai se tornar grande. Está passando aflição aí, irmão? Glorifica, começa a glorificar, porque a tua vida vai mudar. Começa a glorificar, porque as coisas de Deus virão sobre a tua casa. É o impossível, sabe o impossível? Vai acontecer. Terceiro, Deus respeita as suas escolhas. Isso para nós parece uma bênção, mas é uma dificuldade, porque Ele respeita. Quando a gente escolhe as coisas erradas, Ele não vai lá, cata a gente no pescoço e chacoalha. Mas o meu povo não quis ouvir a minha voz, e Israel não me quis. Portanto, eu os entreguei aos despojos dos seus corações, e andaram nos seus próprios conselhos.
Ele entregou eles, ó, vou andar, já que você não me quer, vai por sua conta e risco. Tem gente que fala assim, eu gosto de fazer do meu jeito. Só que o nosso jeito, muitas vezes, a gente se engana. Porque eu olho para uma pessoa olha para mim, e ele não sabe se eu estou pregando aqui em cima e estou com dor de barriga, sabe? Eu não estou, tá? Fica tranquilo. Mas vamos dizer assim, que se eu estou, né? A pessoa não sabe. Se você está embaixo, veio do trabalho, não almoçou, não jantou, está me ouvindo e falando assim, tomara que esse cara acabe logo isso, que eu preciso jantar. Eu não sei. A gente olha para as pessoas e não sabe o que está por trás delas. Se antes de vir para cá ele fez uma coisa errada, não sei. Hoje de manhã eu estava lembrando, estava orando, estava lembrando. Um dia Deus me usou na outra igreja e eu fiquei apavorado. Deus falou assim, tem uma pessoa aqui que veio armada e você ia fazer isso, isso, isso. E aí eu falei, mas sabe quando você fala que você não consegue controlar? Eu falei, e se o homem quiser usar arma? E aí no final ele foi lá e mostrou que ele estava armado e que ele tomava emprestado sem autorização, né? Alguns chamam de roubo, sei lá. E aí ele pediu perdão, oramos e tal. Quando a gente vê isso, irmão, a gente fala que Deus, Ele conhece detalhes da vida da gente. Ele conhece o nosso coração, Ele conhece o nosso pensamento, Ele conhece tudo que está dentro de nós. E Ele deixa que a gente escolha o que nós vamos fazer. Ele deixa você escolher. Se o dia que é o dia de você adorar a Deus, você preferir ir lá e encher a cara, Ele não vai atrás. Ele não vai grudar em você, arrastar pelas pernas. Ele falou, ele escolheu beber. Mas nós temos que ter essa capacidade de olhar para isso e falar assim, não, eu não quero entrar pelos meus desejos, eu quero entrar pela vontade de Deus, porque a vontade de Deus é perfeita e agradável. Eu quero crescer nas mãos dele, porque muitas coisas que nós realizamos, às vezes parecem ser totalmente corretas, e às vezes quando a gente vai olhar, a gente fala assim, não, isso não é bom não, está errado, não é dessa maneira. Quantas vezes a gente orienta a pessoa faz o contrário, e depois a gente vê as perdas, as dificuldades, as aflições, os sofrimentos, e aí depois quando você vai falar, não tem como, é uma escolha. Senhor, Ele dá livre-arbítrio para você fazer como você quer, mas a resposta do que você faz, a colheita do que você planta, é sua. Então é necessário que a gente mude essa visão, que a gente deixe Deus ser Deus, que a vontade de Deus, como ela é perfeita e agradável, ela possa vir e ajudar você a ter essa perfeição, a ter essa bênção, essa realização. Deus quer salvar, libertar, transformar, fazer de você um verdadeiro ou verdadeira líder espiritual, mas que isso aconteça, tem que passar pela escola do céu. E a escola do céu exige da gente amor, entrega, exige. A gente tem que amar. Apóstolo, eu amo aquele rapaz que é bom dia, aquele outro que é chato eu não amo. Amar ao próximo como? Você pensou? Tem gente que não se ama, né? Tem gente que fala assim, é fácil, porque eu não amo nem a mim mesmo, não gosto nem de mim, vou gostar dos outros. Aí é outra coisa, precisa de libertação, ir para o encontro e tal. Mas fora isso, é uma escolha de mudança, de transformação, de viver bem, de viver a glória de Deus. O teu comportamento vai chamar a atenção do Senhor. Quarto, Deus honra quem o honra. Deus gosta de responder. Ele gosta de responder. Ó Deus, se o meu povo me tivesse ouvido, se o meu povo me tivesse ouvido, se Israel andasse nos meus caminhos, em breve abateria os seus inimigos, viraria a minha mão contra os seus adversários, os que odeiam ao Senhor ter-se-lhe-iam sujeitado, e ao seu tempo seria eterno. Ele fala assim, se eles me ouvissem, eu compraria a briga da vida deles, eu liberaria sobre eles a minha proteção, eu defenderia. Olha que coisa linda. Só porque a gente não ouve, a gente não recebe. Que tal a gente passar a ouvir hoje? Que tal a gente se liberar? Quando a palavra fala que melhor é que eu diminua e Ele cresça, todo mundo sabe falar. Ali, Ele quer nos ensinar a obedecer, a nos alegrarmos com aquilo que o Senhor tem para colocar na nossa vida, né? Ele usa, dentro dessa palavra, Ele usa uma coisa interessante aqui, né? Ele fala, em breve abateria
os seus inimigos. Em breve quer dizer em algum tempo. Nós estamos tão acostumados com o fast food da vida, que a gente quer tudo na mesma hora. Quando você fala para uma pessoa, olha, você vai ter que se preparar para crescer. É o que eu estava explicando para uma pessoa. Falaram para mim assim, mas o senhor não é o presidente do ministério lá da Aliança da Paz? Eu falei, sou. Por que seu filho tem que ir lá estudar todo esse negócio de ir lá no Cefenai, papapá? Para que ele tem que fazer isso? Ele não teria um lugar de pastor na sua igreja? Amado, se fosse só para ocupar uma cadeira, seria uma coisa. Mas a nossa ideia é que ele traga toda a informação que hoje pessoas grandes desenvolveram, que muitos pastores, Bill Johnson, Randy Clark, tantos outros pastores que foram lá, ministraram, estão ministrando lá, o Léo, e outros que estão ministrando, estão deixando parte deles lá, e nós queremos pegar tudo isso, e trazer para colocar na Aliança da Paz. Nós queremos receber, não as ministrações simplesmente, mas toda a experiência, todo o conhecimento, tudo que foi, leva anos, leva. Para ele conseguir pegar tudo isso, ele precisa de pelo menos esses 3 anos. Puxa, 3 anos, passou um ainda, falta ainda mais 2. Nós, como papai e mamãe, a gente fica assim, será que eu estou fazendo certo? Mas quando a gente ora, Deus fala assim, fui eu que enviei. E aí você começa a entender que é necessário que a gente traga essa manifestação, e alguém tem que pagar um preço. Poxa, apóstolo, mas você vai judiar do seu pessoal? Irmão, porque se ele não começasse, se eles o Felipe não determinasse isso, provavelmente os outros jovens que foram não teriam ido. Só que o comportamento dele provocou 5 ou 6 irem, e eu tenho certeza que está provocando mais corações a buscarem, a quererem mais, a desejarem mais. Por quê? Porque nós não precisamos apenas de conteúdo só da Bíblia. A Bíblia é isso. Nós precisamos saber lidar com as pessoas também. Precisamos ter graça para poder ajudar o outro jovem, para fortalecer as pessoas. Tem pouca gente aqui que era do tempo do Randy Clark, mas quando o Randy Clark veio aqui com 300 jovens americanos, eles davam cursos lá e traziam o pessoal para vir aqui, e houveram várias curas, houveram orientações, foram para as avenidas e ficaram evangelizando, ficaram curando pessoas no meio da rua, e nossos jovens ficaram fascinados. Passou um pouco, o nosso pessoal esfriou. Por quê? Porque se não estiver constantemente colocando lenha na fogueira, a fogueira apaga. Então nós precisamos preparar cada vez mais as nossas equipes, para que eles estejam preparados para incendiar, para fazer coisas maiores, continuarem, prepararem os seus filhos, os seus netos. Eles têm que estar preparados. A gente não sabe o dia da volta de Jesus, mas a gente sabe que enquanto Ele não vier, nós teremos que resolver grandes coisas na terra. As drogas estão aí, o álcool está aí, a prostituição está aí, o homossexualismo está aí, o lesbianismo está aí, e outras coisas estão por aí, e nós sabemos que nós não vamos poder guerrear com eles fisicamente. A nossa guerra é espiritual, ferramentas de transformação. Então nós precisamos olhar para isso e falar, peraí, em breve, então o que eu estou fazendo hoje? Às vezes a pessoa fala assim, mas eu estou aqui e eu não estou gerando nada. Você está gerando vida. Você está lá na célula, você está ajudando, você está orando, você está ensinando. Você precisa se liberar para continuar isso, porque essas vidas vão formar o exército de Cristo e vão ajudar a levar muitas outras pessoas para a transformação. Abra o seu coração para ver a glória de Deus, para receber a glória de Deus. Deus está nos ensinando algo importante, que Ele sempre reconhece os que obedecem, e que Ele sempre responde à fidelidade dos seus filhos. Por isso que Ele fala, em breve, quer dizer, eu estou ouvindo e eu vou fazer. Ele não disse assim, não estou nem ouvindo, nem sei, nem vou responder. Não, Ele fala, estou ouvindo e eu vou fazer a mudança na tua casa, vou fazer a mudança no teu ministério, vou fazer a mudança no teu projeto, vou fazer a mudança no que você está realizando. Ele ouve e Ele responde. Ele fala, eu abateria os seus inimigos. É muito importante a gente entender que Ele está pronto a guerrear a tua guerra. Deus é fiel para guerrear as suas batalhas e lhe dar vitória.
você não vai diminuir, você vai crescer. Você não vai ter menos, você vai ter mais. Você vai conhecer a plenitude do poder de Deus. São fases, e essas fases Deus tem preparado cada um de nós para fazer coisas grandes. Mas por que o Senhor não mandou o Henrique na época para lá? Porque eram outras fases. Ele aprendeu coisas para trabalhar, foi para a faculdade, preparou toda a parte de publicidade e tal, e hoje os nossos jovens da nova geração foram treinados por ele. A gente só tem uma nova geração ativa porque o pastor Henrique pagou o preço. Ele poderia ter o escritório dele lá fora, mas ele fica na igreja direto. Por quê? Porque ele sabe que se ele fizesse um culto normal para jovens, os jovens não estariam mais aqui. Mas ele treinou a equipe para que eles pudessem ministrar de forma diferente, para que houvesse certos filminhos, brincadeiras e outras coisas, que a palavra pudesse ir sendo colocada. Poxa, e agora? Agora é hora de quem está recebendo também se levantar para multiplicar, também se levantar para trazer outros jovens, para multiplicar a vida das pessoas, para transformar a vida das pessoas. Nós precisamos ter isso no nosso sangue. Quinto, Deus abre o caminho, ou o melhor caminho, vamos dizer assim. Deus abre o melhor caminho. Que melhor caminho? Aquele que se encaixa perfeitamente com a sua vida. Com a sua vida. Cada um de nós tem uma característica, né? Que é uma formação de vários comportamentos, identidade, desejos, coisas que nós nos agradamos. E o Senhor pega você no seu melhor e trabalha no seu melhor, desenvolve o seu melhor. Ele usa isso. E eu sustentaria com o trigo mais fino, e o fartaria com o mel mais saído da rocha. Ele quer dizer assim, puro, porque a rocha, ela não tem nenhuma impregnação de fora. Quando você tem um mel que sai de uma árvore, ele recebe da árvore, da seiva e outras coisas, um paladar diferente. Mas quando ele é encostado ou colocado na rocha, ele é puro. E é isso que nós precisamos estar preparados para entender, que Ele não quer dar qualquer coisa para a gente, Ele quer dar o melhor. Diga, Deus quer dar o melhor. As beneficências de Deus estão prontas para serem entregues a cada um de nós. Chega a ser assustador como conseguimos saber tanto de Deus e não acreditar. Nós conhecemos muito de Deus hoje, nós sabemos as coisas de Deus, nós ouvimos as coisas de Deus, mas na hora H a gente não coloca, não põe em prática, não se atenta ao detalhe. Foi o que o apóstolo Sérgio, lá do Tempo das Águias, ele falou, né, que ele acabou assumindo lá uma aldeia no Haiti, e ele montou a igreja lá, e ele comprou um gerador, né, colocou as coisas e tal, e ele falou assim, hoje as igrejas brasileiras já não estão mais preparadas para pregar no Haiti. Eu falei, mas por quê, né? Palavra e tal. Ele falou assim, nós não temos nem estrutura física. Ele falou assim, o último culto que eu fiz lá durou 6 horas. E ele falou assim, e o culto da festividade durou 11. Eu falei, mas como é que é isso? Ele falou assim, o mesmo pessoal tocando. Eles paravam no banheiro, voltavam, mas não parava todo mundo, parava. Para o Zé, vai no banheiro, volta, e o outro vai e volta, e eles lá. E ele falou assim, agora pasme, o povo humilde pulando sem parar. Não comeram, ficaram na festividade pulando, porque eles estavam na presença de Deus, porque eles estavam falando em línguas, recebendo a manifestação. E ele falou assim, é muito louco, apóstolo, é muito louco, o senhor precisa ir lá comigo, o senhor vai adorar, porque lá ninguém fica olhando para relógio, ninguém fica preocupado com oração, ninguém fica preocupado com o que vai fazer no dia seguinte. Se for para ir direto para o trabalho, para quem tem trabalho, se for para ir direto para o trabalho, eles falam, tá bom, se acabar 10 minutos antes do horário de eu entrar no trabalho, já tá bom, eu vou direto. Ele falou, rapaz, aquele povo adora com muita vontade, com muita garra, e eles não têm motivo como nós, porque a gente reclama, mas se quiser água, até vai ali na torneira de alguém, abre, vai no bar, pede um copo e toma. Ele falou, tem lugares lá que o pessoal vai tomar água do córrego. Ele falou, a coisa é feia. Ele falou, me deram um saco de manga quando eu cheguei. E ele falou, nossa, que legal, né? Presente, saco de manga.
E aí depois a pessoa veio explicar para ele uma outra: essa é a sua refeição da semana. Ele falou: não entendi bem, como é que é? Ele falou: não, nós conseguimos juntar essas mangas que o senhor vai almoçar e jantar elas. Ele falou: eu tinha comprado aqui uns bolinhos assim, tipo aqueles bem casados, e eu coloquei na mala quase 200 e pouco, porque eu falei: vou chegar lá, vou dar para os líderes. Ele falou: não vou dar para os líderes, eu vou comer um de manhã e um de tarde, e vou deixar a manga só para a hora que... Ele falou: perdi vários quilos, mas o prazer de ver aquele povo pulando, sabe qual é a honra que eles dão para o pastor? Se eles fizeram algum enfeitinho, eles dão de presente. Mas um pastor, quando tem que atravessar um riachozinho lá que tem um lugar de água e é largo, para ele não molhar a calça nem o pé, eles pegam ele no colo e carregam ele no colo para mostrar para ele que eles estão a serviço. Do outro lado, às vezes já tem outro esperando para levar ele no colo se ele quiser. Ele não quis, mas se quisesse até a igreja, ele iria no colo. Eu falo assim, o princípio da honra para eles funciona. Mesmo eles não tendo dinheiro, mesmo eles não tendo grande comida, eles têm que honrar de alguma maneira. Eles têm que mostrar que eles estão felizes, porque Deus enviou alguém para falar da parte dele. Isso precisa entrar no nosso coração. Não estou falando por causa dele, estou falando porque nós precisamos ser agradecidos, gratos a tudo que Deus tem feito, a tudo que Deus tem mostrado, a tudo que Deus tem nos ajudado. Ah, mas eu tenho dificuldade. Quem não tem, irmão? Quem não tem? Como é que você vai se virar? Tem, todo mundo precisa de uma coisa, o outro come, não come bem, o outro tem um dia, o outro não tem. Mas se nós glorificarmos a Deus, se nós bendizermos a Deus, o Senhor se manifestará ao nosso favor. E diz que Ele vai dar para você o quê? Eu os sustentaria com o trigo mais fino e o fartaria com o mel saído da rocha. Quando você olha para isso, você fala: cara, que loucura. Ele mandou uma foto, um filminho, até eu coloquei para o nosso pessoal de missões. As crianças, toda uma mesa enorme, todos comendo. E aí ele falou assim: eu consegui uma doação, um material, saiu, parece que dos Estados Unidos, foi para lá, e ele falou assim: antes de ministrarmos as palavras, agora nós estamos dando refeição para as crianças. Para nós, a escola aqui também dá. Lá não é normal. Só que de repente você começa a ver assim: Deus se agrada, provoca alguém que vai ajudar, que manda do outro país colocar as coisas no lugar. Ele chegou lá, não tinha energia. De repente tinha uma pessoa que tinha lá um gerador numa outra cidade longe e que queria vender, e ele foi lá, conseguiu o dinheiro da igreja, do pessoal dele, e comprou. Aí o cara falou para ele: o senhor podia ajudar a gente a ter um transporte? Ele falou: que transporte? E ele falou assim: olha, eu precisava de uma moto. Eu falei: ih, rapaz, a gente vai arrumar isso. Aí eles foram numa cidade longe e tinha lá uma moto para vender. E ele falou: bom, pelo menos agora 2 pessoas vão andar. E quando ele voltou, ele viu 5 em cima da moto. E ele falou assim: cara, como é que vocês conseguiram? Porque ele colocou um cano pelo meio da moto, e senta um do lado, o outro do outro, e senta uma criança menor na frente, e atrás um outro adulto, e eles andam quilômetros e quilômetros assim. Ele falou assim: apóstolo, eu renasci, porque a gente está tão acostumado com as coisas, pega o ônibus aqui, desce ali, bababá, e o pessoal anda quilômetros e quilômetros para lá e para cá, e quando você vai falar com eles, não há reclamação, há glorificação. Ele falou: nós temos que agradecer a Deus, nós estamos tão felizes. E isso precisa entrar no nosso coração por aquilo que Deus tem nos dado. Não eles, eu não estou nem falando, eu estou dando exemplo, mas nós passamos o final do ano. Teve dificuldades? Sim. Teve momentos que nós temos filhos, filhas, marido ou esposa que tem problemas, é verdade. Mas o Senhor tem nos conduzido e nos agradado, nos carregado. Se Ele puder ouvir a nossa voz, Ele quer sustentar você com o trigo mais fino, te fartar com o mel da rocha, quer te dar as beneficências que Ele deu para Davi. Chega a ser assustador como conseguimos saber tanto de Deus e não acreditar, e não colocar em prática. Veja que aí o salmista no versículo 13 ele falou:
Ó, se meu povo me tivesse ouvido, se Israel andasse nos meus caminhos. Qual é o caminho do Senhor? É a palavra dele, é o ensinamento. Aí eu posso trabalhar? Pode. Eu posso comprar carro? Pode. Eu posso passear? Pode. Você pode, irmão. Você precisa fazer tudo aquilo que glorifique a Deus. Quem criou o céu e a terra? Ele proibiu você de ir no mar? Você entende? Agora, se eu for até lá, eu não vou para me prostituir, eu não vou para encher a lata, eu não vou para fazer. Por quê? Porque eu quero agradar a Deus. Eu quero fazer aquilo que mostra intimidade, aquilo que mostra realização. E se eu errar, eu vou pedir perdão, vou mudar minha história, minha estrutura. Por quê? Porque eu quero viver a plenitude de Deus, quero viver a promessa de Deus. Isso está precisando arder no nosso coração. E aí nós vamos saber que nós fomos chamados para fazer coisas grandes. Diga, eu fui chamado para fazer coisas grandes, para fazer coisas tremendas. Amado, não depende do teu dinheiro isso. Ele falou que Ele alimentaria, que Ele daria. Então não é o teu dinheiro, o que depende é da tua garra. Porque se for necessário, a Bíblia diz que Ele dá semente ao que... Você percebe? Não é assim, e eu tenho. Não, Ele dá. Ele prospera a tua casa, Ele prospera o teu trabalho, Ele prospera a tua empresa, Ele coloca mais se for necessário. Se precisar, não vai te faltar nada. A prosperidade de Deus vai te alcançar. É nisso que traz força, é nisso que traz alegria, é isso que traz realização. Permitir que Deus faça a diferença. Se Israel andasse pelos meus caminhos, a palavra de Deus foi que estabeleceu, né, a visão. A palavra de Deus, a mesma que um dia me converteu, eu acredito que é a mesma que estabeleceu a igreja, que é a mesma que converteu você, que é a mesma que tem mantido a gente fielmente, que é a mesma que um dia Jesus declarou, porque todos nós usamos a Bíblia, sim ou não? Sim. Nós usamos a Bíblia. Se eu falar alguma coisa para você que não estiver na Bíblia, você tem o direito de chegar ali e falar para mim, apóstolo, o senhor falou uma coisa que não está na Bíblia. Mas eu sempre me preocupo em anotar os versículos, exatamente para mostrar assim, não sou eu que garanto a tua vida, quem garante a tua vida é o Senhor, o Sicabou de Rem Canta Labrachai, o Deus Todo-Poderoso, aquele que ministrou e estabeleceu a palavra, aquele que firmou essa situação, é Ele que nos dá essa realização. Então eu não posso voltar atrás, nós precisamos estar dispostos a retornar aos caminhos ditados pela Bíblia. O que eu posso fazer pela palavra de Deus? Tudo. Eu posso ser uma ferramenta, eu posso ser um intercessor, eu posso estar junto com os meus líderes, eu posso andar, eu posso abrir célula, eu posso ministrar a palavra. Amado, tudo que você precisa já está na sua igreja. Por isso que é legal a Aliança da Paz, porque você falar, tem escolinha? Tem professores? Tem o departamento do resgate? Tem agora missões? Tem a escola? Tem. O que falta para nós? Só a coragem de assumir uma postura. Eu vou fazer parte desse time e eu vou realizar essa situação, vou transformar, vou ser transformador. Deus vai colocar aí, vamos dizer assim, o trigo mais fino na sua mão, vai colocar o mel da rocha, para mostrar a você o quê? Que Ele está olhando. Nós vamos frutificar. Fala, eu estou disposto a frutificar, a salvar, a libertar, a curar, a restaurar, a prosperar. Nós precisamos estar dispostos a sermos ferramentas de Deus aonde Ele nos estabelecer. Se Ele colocou você, se Ele preparou você, se Ele plantou você, meu irmão, Deus quer trazer na sua vida autoridade para fazer coisas grandes. Nós precisamos estar dispostos a resgatar o caminho que o Senhor preparou para nós. Quem acredita que veio para essa igreja direcionado por Deus? Deus preparou você para fazer coisas grandes, não preparou você para fazer coisas pequenas. Por isso é um exército,
porque um cobre o outro, um apoia o outro, um fortalece o outro, e juntos nós vencemos, juntos nós crescemos, juntos. Deus não mudou e jamais mudará. Entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, e o mais, o Senhor o fará. Você crê nisso? Fica de pé.